Lição de Deus para a sua vida: guarde o tempo de Deus. Irmãos, em Gênesis 40 fala de José na prisão com o padeiro e com o copeiro, que eram servos de Faraó. O padeiro e o copeiro sonharam, os dois tiveram sonhos, e José deu a interpretação desses sonhos certeira, e a interpretação de José aconteceu conforme previsto. O padeiro saiu da prisão e morreu, já o copeiro saiu da prisão e voltou às suas atividades normais da vida. E sabe o que eu acho interessante em tudo isso? É que José poderia questionar a Deus, dizendo o seguinte: por que o padeiro e o copeiro foram soltos e José ainda estava preso? Imagina a gente no lugar de José. A gente ia questionar Deus, irmãos. Mas por que eles estão soltos e eu fiquei preso? Ele poderia dizer: Deus, por que o sonho deles se cumpriram e o meu ainda não se cumpriu ainda? Mas, irmãos, calcule comigo, se José sai da prisão no mesmo tempo em que saiu o copeiro e o padeiro, tenha certeza de uma coisa: já que o padeiro foi morto, se José sai naquele período, ia ter vaga só para padeiro. Ia ter vaga para padeiro. José ia ser o padeiro do Egito. Mas como José aguardou o tempo de Deus na vida dele, ele ocupou a vaga de governador do Egito. Olha que coisa interessante, olha que tremendo. Que isso, quando isso acontece conosco, geralmente, irmão, nós ficamos angustiados quando a gente vê coisa acontecer, o tempo passar e as coisas não se cumprirem. Mas fica aqui a lição para a nossa vida, irmãos, através dessa palavra. Está tudo nas mãos de Deus, porque quando chegar a hora de Deus na nossa vida, na hora que Deus vai virar a página da nossa vida, tenha certeza de uma coisa: Ele vai inaugurar uma festa, um tempo de festa, um tempo de celebração bem maior do que aquele que a gente imaginava. Cabe a nós confiar, descansar o nosso coração na paz do Senhor Jesus. O que vem no tempo de Deus é maior e não traz dores nenhuma para a nossa vida. Então, aguarde o tempo de Deus. Não se desespere, não fique preocupado com o que não aconteceu ainda. Descanse em Deus. Ore comigo baseado nessa palavra em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Aquilo que não aconteceu é porque o Senhor sabe de todas as coisas. Aquilo que ainda não veio sobre a nossa vida é porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. E o tempo do Senhor é perfeito. Então, Pai, nos faça entender, descansar, assim como José, que viu o padeiro sair da prisão, que viu o copeiro sair da prisão e não permitiu que aquilo que os olhos dele estavam vendo abalasse o seu coração. Seja assim conosco também, Pai, em nome de Jesus. Não deixe que o nosso coração venha se abalar. Não deixe que nada venha tirar a nossa paz diante daquilo que tem que acontecer, mas não aconteceu ainda na nossa vida. E o Senhor sabe por que não aconteceu ainda. Então cabe a nós confiar e não questionar, porque a gente não é conhecedor de todas as coisas. Nós não somos conhecedores do futuro. Então, nossa vida, nosso futuro, nossos sonhos, nossa família, está tudo entregue nas mãos do Senhor. Uma lição para a sua vida hoje: como você está dirigindo a sua vida? Olha só o que está escrito lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 20. O atalaia deu aviso dizendo assim: atalaia é aquele que vigia, o sentinela. Também esse chegou a eles, porém não volta, e o guiar do carro parece com o de Jeú, filho de Ninsi, porque guia furiosamente. Irmãos, a marca de Jeú, o rei Jeú, era dirigir furiosamente, imprudentemente. Ele acabou sendo conhecido, rotulado pelo seu destempero e pela sua imprudência. Pelo jeito que Jeú dirigia o carro, todos sabiam que quem dirigia um carro desgovernado em alta velocidade era ele. Aí o sentinela bateu os olhos e disse: com certeza é Jeú que está dirigindo aquele carro por causa da velocidade, por causa da imprudência.
Olha só, irmãos, era como se o sentinela dissesse assim: lá vai o imprudente do Jeú. E aí fica a pergunta: como nós temos dirigido a nossa vida? Com imprudência ou com prudência? Temos dirigido a nossa vida pautada nos ensinamentos de Jesus, pautada na palavra? Dirigir um veículo, irmãos, assim como dirigir um veículo de forma descontrolada, traz risco para a nossa vida, e não só para a vida do motorista, mas para a vida de outras pessoas. Assim também acontece com uma vida mal governada, com uma vida imprudente, com uma vida mal dirigida. Ela traz sérios riscos para quem está próximo de nós também. Olha só o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 32, pois a prudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Isso é sério, irmãos. Assim como o trânsito possui placas de sinalização, Deus nos deu a palavra dele para nós obedecermos como sinalizadores do céu para a nossa vida. Que Deus nos guarde de viver uma vida sem o governo e sem o controle da palavra. Que sejamos conhecidos como alguém que é controlado, governado pela santidade, pela fidelidade ao Senhor. Que alguém olhe e diga que ali vai um homem de Deus, que ali vai uma mulher de Deus. Que alguém olhe para nós e não veja alguém desgovernado, mas alguém controlado pelo céu. Então, ore comigo nessa hora. Amado Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, livra-nos, Senhor, de um descontrole. Livra-nos, Senhor, da imprudência. Livra-nos, ó Deus, de sermos conhecidos pelo destempero, pela raiva. Sermos conhecidos como pessoas, Senhor, desequilibradas. Nos dê o equilíbrio do céu para todos os momentos da nossa vida. Nos dê, Senhor, sabedoria para conduzir a nossa vida pautada na Tua palavra. E aquilo, ó Deus amado, que não estiver de acordo com a Tua palavra, tenho certeza que vai trazer desgoverno, vai trazer imprudência e vai fazer com que alguém olhe para nós e diga: ali vai um imprudente, ali vai uma pessoa que não teme a Deus, ali vai um mau exemplo. Pai, nos livre disso em nome de Jesus, que a gente venha a ser uma carta, Senhor, aberta do céu para a vida de alguém ler e ver que o Senhor é por nós, que o Senhor está na nossa vida, nos dando direção e nos dando, Pai querido, controle sobre todas as coisas, Pai querido, em nome de Jesus. Pai amado, referente à nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, tome em tuas mãos o teu filho, a tua filha, e que tudo vá bem, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mensagem de Deus para a sua vida nessa hora. Deus fala conosco nos detalhes. Irmãos, em Jeremias capítulo 1, versículo 11 em diante, diz que Deus mostra duas visões ao profeta Jeremias. Na primeira, Jeremias vê uma vara de amendoeira, e na segunda visão, ele vê uma panela no fogo. Vara de amendoeira e panela no fogo, irmãos, são coisas simples, coisas quase sem valor. São detalhes do nosso dia a dia que passamos por eles e nem percebemos algo de importante naquilo. Nós não percebemos, são coisas simples, mas Deus pode usar para falar conosco. Deus usou uma sarça, que era um arbusto simples, para falar com Moisés no deserto. Deus usou uma jovenzinha judia e escrava que estava na casa de Naamã para falar com Naamã que na terra dela tinha profeta. Deus, irmãos, pode falar conosco nos mínimos detalhes e às vezes nós podemos não perceber, temos que estar atento. Achamos que Deus só fala conosco através de grandes manifestações, mas não precisa. Deus não precisa de manifestações extraordinárias para falar com a gente. Muitas vezes ignoramos pequenos detalhes, as coisas simples do nosso corrido dia a dia. E aí eu quero te fazer o mesmo convite que Jesus fez aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo de número 6, quando ele diz assim, observem as aves do céu, coisas simples. As aves dos céus
São detalhes. Ele diz: não semeiam, não colhem nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olhe para as aves, irmãos. Olhe para o nascer do sol. Olhe para o sorriso de uma criança. Olhe para a flor que desabrocha. O ar que você respira, porque Deus fala conosco nos detalhes. Não ignore os detalhes. Há um grande Deus que usa coisas pequenas para falar conosco. E quem sabe Ele não está usando esse pequeno servo de Deus aqui para falar contigo, para você observar os detalhes ao seu redor e ver mais sentido na sua vida, e ver mais oportunidades que Deus tem dado. Tem muita gente, talvez você reclame da sua vida, mas tem muita gente que queria ter a vida que você tem, mas não tem essa oportunidade. Então, olhe para os detalhes. Deus pode falar contigo com o choro de uma criança. Deus pode falar contigo através de um louvor que você ouvir. Deus pode usar qualquer coisa que você possa imaginar para te dar uma direção para a sua vida, em nome de Jesus. Ore comigo nessa hora, em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, nós não queremos, Senhor, passar despercebidos pelos detalhes da sua voz. A sua voz se manifesta, Senhor, em detalhes. E em detalhes, Senhor, queremos estar atentos para ouvir a tua voz. Não nos deixe ignorar as pequenas coisas da vida, como os pássaros que o Senhor usou para falar com os seus discípulos. O Senhor usou pássaros, coisas simples do nosso dia a dia. E às vezes podemos também olhar para um pássaro e ver que o Senhor está cuidando de pássaros. O Senhor então está cuidando da gente também. Em vários momentos da nossa vida, há lições que nós podemos absorver. Então, não deixe, Pai querido, que nada nos faça perder as grandes lições do céu para a nossa vida. Em nome de Jesus, venhamos estar atentos a tudo quanto o Senhor tem falado conosco, a tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado, em nome de Jesus. Lição de Deus para a sua vida: desacelere. A Bíblia diz que em Lucas 10:38, Jesus é recebido na casa de Marta, Maria e Lázaro, um lugar que Jesus gostava muito de visitar. Enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, aprendendo os seus ensinamentos, a Bíblia diz que Marta fazia de tudo para oferecer uma boa refeição, uma boa recepção para Jesus. Afinal de contas, a visita de Jesus era uma visita muito importante e merecia e precisava, sim, ser o melhor para ele. Enquanto Marta realizava um serviço, ela estava pensando em outro, e pensando em outro, e depois pensando em outro, e foi ficando, irmãos, cansada, desanimada, inquieta, irritada, e começou a murmurar, questionando Jesus pelo fato de Maria estar com ele, ao invés de estar ajudando Marta nos trabalhos domésticos da casa. Imediatamente, Jesus responde para Marta: Marta, Marta, você está muito afadigada, ansiosa com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. E ele diz no versículo 42, e Maria escolheu a parte boa, a parte que não vai ser tirada dela. Em outras palavras, irmãos, era como se Jesus estivesse dizendo assim para Marta: Marta, desacelere a sua vida. Marta, sua vida está frenética demais. Marta, tire o pé do acelerador. Irmãos, baseado nessa palavra, eu quero dizer um desacelere para você, de Deus, para a sua vida nessa hora. Muitas vezes estamos no mundo de Marta, totalmente acelerado com um montão de coisa, mas Jesus quer nos colocar no mundo de Maria, seguir o exemplo de Maria, nas prioridades de Maria. Desacelere sua mente com esses pensamentos.
sobre um montão de coisas que você tem para resolver e que talvez quer resolver ao mesmo tempo. Isso pode te levar, sabe o quê? A ter uma crise de ansiedade. Desacelere o seu coração quanto às coisas que você não pode resolver, não pode fazer. Vá dormir na paz do Senhor Jesus. Descanse suas emoções em Deus. Escolha a melhor parte e receba paz para a sua alma nessa hora. Então fica a dica: desacelere. Baseado nessa palavra, nós vamos orar e Deus vai te colocar na velocidade certa. Nem devagar demais e nem rápido demais, mas no centro da vontade de Deus para o seu dia, para a sua vida. Amado Deus e eterno Pai, nós desaceleramos nesse momento. São tantas coisas, Pai, que nós temos que fazer, são tantas demandas que nós temos para se aplicar e muitas vezes, ó Pai, acabamos extrapolando a velocidade da nossa vida. Senhor, coloca, Pai querido, um limite de aceleração para que a gente não venha, Senhor, extrapolar, se preocupar demais, fazer coisas, ó Deus amado, que vão roubar até o tempo do Senhor na nossa vida, vão roubar até o tempo da nossa comunhão com o Senhor. Não vamos ter tanta correria que, se não tivermos cuidado, não temos tempo para ler Bíblia, não temos tempo para orar, não temos tempo para se consagrar ao Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, nos dê a velocidade certa, nos dê, Senhor, um controle sobre a nossa vida, em nome de Jesus. A alta velocidade é perigoso demais. A alta velocidade, Pai querido, nos leva a vários riscos. Nos livra, Senhor, da alta velocidade e nos dê a velocidade certa para a nossa vida. Palavra de vida para a sua vida. Não deixe o medo te dominar. A Bíblia diz, irmãos, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quando o inimigo sabe que você tem medo numa determinada área da sua vida, ele começa a usar essa área para te ferir, para te atacar, para te preocupar. Então não deixe que o medo do amanhã, medo do futuro, medo de algo dar errado, ou na sua vida, ou na vida dos seus filhos, na vida da sua família, medo de portas se fecharem, venha te paralisar. Acompanhe comigo o que está escrito lá no Salmo 34:4. Ele diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos, ou de todos os meus temores. Irmãos, o segredo é fazer como o salmista fez. Ele buscou a Deus. Busque a Deus de todo o seu coração e descanse no Senhor Jesus a sua alma. Muitas são as vezes em que o medo vem para nos paralisar e deixar a nossa visão embaçada, a ponto de nos tirar do foco. Mas creia que Deus é aquele que pega pelas nossas mãos e diz: vamos juntos, eu sou a luz que ilumina o seu caminho, eu sou a luz que ilumina a sua vida, sou aquele que te guarda e te guia em todos os seus passos. Não temas então, irmãos, o tamanho das ondas. Só em saber que Deus é por nós, já nos encoraja a seguir em frente. E se for para temer, nós vamos temer sim. Sabe o quê? Sabe o quê? O nome do Senhor Jesus. Lembre-se que Deus, irmãos, está acima de tudo e acima de todos. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. O Todo-Poderoso está contigo. Te conforta, te fortalece, te conforta, te auxilia segurando as suas mãos. Isso te conforta? Então tema a Deus, porque quem teme a Deus está fortalecido, fortalecida diante da vida. Porque para todo dia da sua vida, Deus tem não temas a vida, não temas o problema, não temas as circunstâncias. Deus está dizendo: temas a mim. Vamos orar? Eu creio que esse
temor vai sair em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, a tua palavra diz que tu não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza. Então, meu Pai, em nome de Jesus, construa dentro do teu filho, da tua filha, uma fortaleza inabalável diante das situações adversas, difíceis da vida. Em nome de Jesus, caia por terra todo medo e que todo medo, Pai querido, em nome de Jesus, seja eliminado, extirpado do arraial dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós não precisamos temer o amanhã, não precisamos temer as ondas, porque tu és o nosso refúgio e és a nossa fortaleza, és o socorro bem presente na hora da angústia. Então, nós vamos preferir temer o teu nome. E aquilo que a gente não pode resolver, nós vamos descansar o nosso coração e confiar inteiramente no Senhor. Em nome de Jesus. Gostou? Compartilhe essa lição com 3 pessoas. Eu tenho certeza que tem pessoas precisando ouvir essa palavra hoje. Então deixa Deus te usar e compartilhe essa lição e deixe o seu comentário aqui em nome de Jesus. Tchau.